Olá, meu nome é Laísa Soares, eu sou cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável, cujo objetivo é trazer para você aí informações idôneas, atualizadas e sérias sobre aquilo que é de mais eficiente na área de saúde para trazer a você saúde real, né? Não só a ausência de doenças, mas bem-estar genuíno. Hoje a gente vai falar sobre 3 passos simples para você que tem o desejo de voltar a vestir aquela calça favorita que está há muito tempo guardada no guarda-roupa, de alguma forma você sonha que ela entre de novo, perder algumas medidas, então é sobre isso que a gente vai conversar. É muito difícil você conseguir, ou é muito mais difícil conseguir esse objetivo de entrar na sua calça sem seguir esses 3 passos. Eu digo isso por quê? Porque eu já fiz diferentes dietas, você pode aí... Depois eu tiro um dia para listar os tipos de dietas que eu já fiz. E todas eu, sim, perdi algum peso, mas logo em seguida ganhava. Porque é isso que acontece quando você faz dietas, ou seja, modos de se alimentar que tem duração, início, meio, fim, e que são restritivos, altamente restritivos, e quando você termina, você volta para o que era antes. Primeiro ponto. Segundo, que... geralmente essas dietas vão exatamente contra esses 3 princípios, porque esses 3 princípios aqui, esses 3 passos, eles fogem do senso comum. Eles fogem daquilo que você vem ouvindo e sendo bombardeada há décadas, literalmente, desde a década de 70. E hoje eu tô aqui para apresentar para você os 3 passos necessários ou mais eficientes para que você volte a vestir aquela sua calça favorita que está no guarda-roupa esperando a chance dela, que de alguma forma está apertada, não fecha, não passa. Você tem a chance real de não só vestir essa calça novamente, que é um desejo de muita gente, aquele vestido, que seja a peça de roupa favorita sua, mas também se manter saudável por muito tempo, se manter saudável até o fim da sua vida, se assim for necessário. Por que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Você me pergunta. Porque, acredite ou não, eu já tive quase 40% de gordura no corpo. Isso não significa que eu tinha um alto peso, mas significa que 40% de gordura é muita coisa. Para uma mulher é mais do que o dobro do que seria recomendável, uma coisa saudável. Beirando a obesidade mesmo. E eu já fiz dietas restritivas em calorias, eu já fiz dietas restritivas em determinados grupos, macro grupos alimentares. Eu já fiz todo tipo de dieta que você já imaginou aí, toda vez que eu ultrapassava um peso que eu não gostava. E só quando eu parei de fazer dieta, ou seja, quando eu parei de pensar em um projeto que tinha início, meio, fim, para que depois do fim eu voltasse a fazer o que eu fazia antes, só depois que eu parei de restringir calorias ou pensar em contas e calculadoras que a coisa realmente andou e eu venho mantendo um peso saudável. Na verdade, eu tenho me tornado cada vez mais saudável, tá ok? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Por que essa é a maneira mais eficiente? Por que você não ouve muito falar desses três princípios aqui? Porque, de certa maneira, eles vão muito contra ao que você ouve no mainstream, naquilo que chega mais pra gente, daquilo que a gente ouve literalmente desde a década de 70, a gente ouve coisas que contrariam esses 3 princípios. E somente quando eu e pelo menos outras 1000 pessoas que eu conheço, literalmente, tipo, por depoimentos e tudo mais, começaram a aplicar isso, que a gente realmente conseguiu conquistar resultados. É isso aqui, eu acredito piamente que é isso aqui que o seu corpo precisa para ter saúde. Agora, vamos fazer um parênteses aqui antes de eu chegar nesses 3 passos. Fica aqui, eu vou falar sobre cada um deles, vou revelar isso para você daqui a pouquinho. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, antes de eu revelar esses 3 passos, é como funciona o seu corpo. Primeiramente, 80% dos seus resultados em saúde e bem-estar vem da alimentação. Muita gente acredita que tem um destino determinado pela genética, mas a gente tem aí diferentes ramos da ciência comprovando a cada dia que a genética não corresponde mais do que 10 ou 15% dos seus resultados. Aí, o que conta mesmo é o ambiente, é a forma como você vive, o seu estilo de vida. E para 99% das pessoas, tirando algum caso específico de disfunção ou de efeito colateral de remédio, enfim, 99% das pessoas começam a engordar do mesmo jeito. Começa a engordar por disfunções no funcionamento da parte de insulina, na parte hormonal ali, começando pela insulina e leptina no seu corpo. Vou fazer um resumo disso. Numa pessoa normal, com saúde, o máximo de açúcar que está em circulação numa pessoa que tem saúde de verdade é por volta de uma colherzinha de chá. Então essa glicose, esse açúcar está disponível aí. Quando isso abaixa muito, né? Se por algum motivo, se você passa muito tempo sem comer ou por algum motivo isso abaixa,
o seu corpo ele é muito eficiente, ele vai buscar fontes de energia em outros lugares, como por exemplo nos seus músculos e na gordura estocada. Quando isso se eleva, por exemplo, quando você come, né, você faz uma refeição e durante a digestão é lançado açúcar no seu sangue, o seu corpo também é muito eficiente em produzir insulina, que basicamente vai transportar esse açúcar para dentro das células e o excesso disso, se tiver algum excesso, vai virar gordura, tá ok? Isso numa pessoa sadia, uma pessoa normal. Agora, o que acontece quando você come um alimento que tem um alto índice glicêmico, ou seja, que dispara muito açúcar de uma vez no seu sangue? Por exemplo, que tipo de alimentos faz isso? Alimentos cheios de açúcar, alimentos refinados, como farinhas refinadas, ou carboidratos densos, massas, pizzas, pães, biscoitos e afins. E alimentos processados, que geralmente eles têm os dois, eles têm a farinha, né, os refinados, e o açúcar. As bebidas, né, doces, aí, as bebidas açucaradas, bebidas calóricas, vamos pôr assim, entre outros. O que acontece? Acontece que muito açúcar vai de uma vez para o seu sangue, então mais insulina necessária para ser produzida para lidar com esse açúcar e levar para as células, só que vai ter mais excesso sobrando, vai virar gordura. Uma pessoa normal que faz isso, uma pessoa com saúde normal que faz isso uma vez na semana, 2 vezes, tudo bem, o corpo dela tá tranquilo, ele consegue responder dessa forma. Agora, o que acontece quando você faz isso 2, 3 vezes no seu dia, em cada refeição que você faz ou em cada lanchinho que você faz? Você começa a desenvolver o que é chamado de insensibilidade ou resistência à insulina. Quando as células do seu corpo ficam literalmente resistentes, insensíveis, não percebem a presença da insulina, pedindo para que elas recebam açúcar. Isso significa o quê? Que mesmo quando ela está com fome de energia, precisando de energia, ela vai recusar essa energia e muito excesso desse açúcar vai virar gordura. É isso que acontece quando você consome esses determinados tipos de alimentos. E tem um agravante. As células estão com fome, o seu cérebro vai te dizer que o seu corpo vai te dizer que está com fome, passar a mensagem da fome, só que além de causar esse problema, esses alimentos também são exatamente aqueles que trazem a sensação de prazer máximo para o seu cérebro. Então eles enganam ali o seu cérebro e você, quando está com fome, a primeira reação é ter vontade de comer exatamente esses alimentos que causaram o problema. Então você tem 2 problemas e é aí que começa a bola de neve. É por isso que pessoas que estão muito, muito acima do peso têm muita dificuldade, se sentem realmente vítimas da sua alimentação, se sentem vítimas de determinados tipos de alimento, porque eles estão realmente presos nesse problema. Na verdade, esse é um dos inúmeros problemas que o seu corpo enfrenta a partir do momento que você abusa desse tipo de alimento, com açúcar refinado, processado, óleos ruins e por aí vai, tá ok? Esse é o primeiro de vários problemas. Então, até agora, o que eu quero que fique aqui pra você é que você não tem culpa. A partir do momento que você entra nesse ciclo, se você hoje está numa condição de sobrepeso, de obesidade até, a primeira coisa que você precisa entender, a culpa não é sua, você não é fraco, você não tem um problema de personalidade, você não é isso. A sua bioquímica toda está conspirando contra você nesse momento. E aí, o que a gente faz, né? O que acontece quando essa condição está instalada? A boa notícia, porque eu gosto de dar boas notícias nos meus vídeos, vocês vão reparar que eu gosto de trazer soluções. A boa notícia é que basta alguns dias para que você consiga reprogramar isso, para que você consiga resetar o seu corpo e trazer ele de volta para o estado em que ele não dependa tanto do carboidrato, na verdade que ele consuma mais as gorduras que estão estocadas até em você ou a gordura que você consome, e isso vai fazer com que ele se reequilibre em questão de 2, 3 semanas. Tá? Parece muito bom para ser verdade, mas é assim, existe sabedoria no seu corpo. Tá? Em poucas semanas, se você dá os combustíveis certos para ele vai se reequilibrar. Isso significa o quê? Se você só perde peso quem tem saúde, só ganha peso se você está num estado que precisa ganhar peso, só ganha peso também quem tem saúde. Por quê? A tendência é que o seu corpo se equilibre. Se você está acima do peso, ele vai te trazer para uma situação de perda de peso, de perda de gordura, de consumo da sua gordura. Se você está abaixo do peso, subnutrido ou de alguma forma doente nesse sentido, quando você melhora a sua alimentação, ele te traz de volta para um equilíbrio. Tá ok? Então, tem sabedoria no seu corpo e a coisa tem solução. E é para isso que eu tô aqui hoje, tá? Vamos aos 3 passos que eu prometi tanto desde o início, para que você consiga, portanto, vestir a sua calça favorita de novo, tá? O primeiro passo é comer comida de verdade. E o que eu quero dizer com isso? Por que ele é o primeiro passo? Para começar, se você já fizer isso aqui, 80% dos seus problemas já estão resolvidos.
tá? Só de você evitar latinhas, caixinhas, embalagens e dar preferência para aquilo que você compra na feira, no hortifruti, no açougue, tá? Você já tá meio caminho andado aí. Porque esses alimentos dificilmente vão causar esse tipo de problema que eu tô falando. Alimentos naturais muito dificilmente vão causar esses problemas que eu tô falando. Então, o alimento mais próximo da natureza, com menos processamento, menos interferência do homem, menos lista de ingredientes, menos quantidade de ingredientes, são eles os seus aliados principais nessa missão de vestir a sua calça favorita de novo. Qual que é a tática, a estratégia para você escolher alimentos que sejam de verdade? Primeiro lugar de fazer compra é na feira, no açougue, no hortifruti. Então, mesmo que você faça suas compras num supermercado, evite as prateleiras principais ali do meio, do miolo. Então, fica nas beiradas do supermercado, que é onde estão geralmente as frutas, as verduras, os legumes, os vegetais, as carnes, os peixes, os ovos. É disso que eu tô falando quando eu tô falando de comida de verdade. E evita tudo aquilo que vem em caixinha, latinha, muito bonitinho, muito colorido, muito apelativo. E se de alguma forma você tiver que comprar alguma coisa embalada, confere os ingredientes. Se tiver nomes impronunciáveis, nomes que a sua avó não conhece, isso não é comida de verdade. Tá ok? Então essa é a minha dica número 1. Tá, então comer comida de verdade é o primeiro passo. Qual que é então o segundo passo? Mesmo comida de verdade, que outra coisa que você tem que ter atenção se o seu desejo é chegar lá o mais rápido possível, pegar aquela calça e vestir. O segundo passo é evitar determinados tipos de alimento que, no mínimo, atrasam os seus resultados, o seu desenvolvimento, o seu emagrecimento. A perda de peso, perda de gordura, especificamente. Tá? Primeiro deles, o açúcar. Por quê? Porque, como a gente conversou, o açúcar ele é o principal vilão da história, ele é o que mais causa esse processo todo que a gente conversou, de desequilíbrio da insulina e de vício alimentar e de subinflamação e todas as outras coisas. Existem estudos linkando o excesso de açúcar com diferentes tipos de doença, inclusive doenças crônicas, doenças autoimunes e por aí vai. Então o açúcar fica de fora. E eu não estou falando só do açúcar, aquele açúcar de mesa que a gente adiciona no cafezinho, não. Quando eu falo açúcar, eu estou falando também de bebidas que a gente não percebe que tem açúcar, como por exemplo, sucos de fruta até. Quando você pega 5 laranjas e faz 1 copo, 2 copos de suco, aquilo ali virou uma bomba de açúcar sem que você perceba. Então, dá preferências para frutas que têm menos açúcar e comer a fruta ao invés de tomar o suco. Eu estou falando até mesmo de açúcares tidos um pouco mais saudáveis, como o açúcar do coco. Quando comparado com o açúcar normal, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, realmente ele é menos pior. Mas ainda assim ele pode retardar o seu emagrecimento, se esse é o seu objetivo. Se o seu objetivo é perder medida, infelizmente ele vai retardar. Então, quando você consumir, esteja ciente disso e evite ao máximo. É a minha sugestão. E tem um outro tipo de açúcar que linka muito sobre a segunda coisa que tem que ser evitada, que é a questão das massas, os alimentos refinados que contêm farinha. Então, minha sugestão é que você também evite grãos, porque os grãos, eu tenho um vídeo todo dedicado para eles, mas basicamente os grãos, eles são ricos em açúcar, em carboidratos, que fazem a mesma coisa. Embora eles tenham, geralmente os grãos a gente come coisas salgadas, em pães, em massas, pizza e tudo, eles se comportam como açúcar no seu corpo e você realmente, para ter um resultado mais rápido, a minha sugestão é evitá-los no primeiro momento. Mas eu vou dizer especificamente, falar um pouco mais sobre grãos num próximo vídeo. E evitar também gorduras ruins. O que são gorduras ruins? Também tem um vídeo todo dedicado a gorduras que vai vir para você, mas gorduras ruins basicamente são aquelas feitas em processos industriais, feitas de sementes por processo industrial. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de canola. Esses são óleos que demandam um processo industrial, são óleos que são facilmente transformados em gordura trans e fazem mal ao seu corpo. Tem um excesso de ômega 6 comparado com ômega 3, mas a gente vai conversar com mais detalhes lá. Por enquanto, fica com essa mensagem. O segundo passo, evitar açúcar, grãos e gorduras ruins. E qual que é o terceiro passo? Quando você come comida de verdade, evitando isso aqui, fazendo o que o passo 2 diz, que é evitar grãos, açúcar e gordura, muito dificilmente você vai ter que se preocupar demais com o passo 3. Mesmo assim, eu acho que é relevante para que você entenda o que acontece no seu corpo, observar que é importante alinhar a quantidade de carboidratos ou a qualidade e quantidade dos carboidratos que você come de acordo com o seu objetivo, primeiramente, as suas metas, e de acordo com o seu nível de atividade.
que significa isso na prática? Significa que se você quer emagrecer ou perder medidas, perder gordura mais rápido, é interessante você diminuir o seu consumo de carboidratos. Por exemplo, a batata inglesa e a batata doce são duas coisas naturais, são comidas de verdade. Não são grãos, não são açúcar, não são gorduras. Mas a batata inglesa, ela é mais densa em carboidratos refinados, ela dispara mais açúcar no seu corpo, ela tem um índice glicêmico maior do que a batata doce normal. Ou às vezes, se você quer um emagrecimento ainda mais rápido, pode ser que você dispense até a batata, a mandioca, o inhame, o cará, essas raízes e fique numa alimentação durante o tempo, pelo menos, muito concentrada em salada, em vegetais e em frutas de baixo índice glicêmico. Eu não vou me estender muito nisso porque eu não quero complicar muito a sua cabeça. Porque, de novo, dificilmente quando a sua alimentação está concentrada em alimentos de verdade, frutas, verduras, legumes, carne, ovos, peixes e afins, dificilmente você vai quebrar ou prejudicar os seus resultados em emagrecimento e saúde. Tá ok? Então, mas eu achei importante citar ele aqui para que você entenda que são os carboidratos que estão ligados diretamente com o acúmulo ou liberação de gordura para queimar. Tá ok? É isso. Bom, é essa mensagem que eu tinha hoje, são esses os 3 passos. Podem parecer difíceis, mas é muito mais simples, muito prazeroso, muito mais prático do que você consegue imaginar. Eu faço isso, eu tenho muito tempo e eu nunca me senti melhor. E eu tenho aí uma legião de seguidores que já têm resultados positivos com relação a esses 3 passos. No próximo vídeo a gente vai continuar essa conversa, porque no próximo vídeo, como eu te prometi, eu vou expandir um pouco a conversa sobre grãos. Eu vou te dizer por que os grãos, inclusive os grãos integrais, podem ser exatamente aquilo que está engordando você hoje ou aquilo que está causando o seu platô, aquilo que está atrapalhando o seu emagrecimento saudável, tá ok? Então, até lá, deixa um comentário para mim, me diz o que está achando desse vídeo, dos vídeos que você vem vendo aí no NVS e a gente se vê no próximo vídeo.